Porto Alegre cedia agora, nos dias 28 e 29 de abril, um encontro técnico para gestores municipais. A proposta é apontar as principais irregularidades encontradas nos municípios, as inconstitucionalidades das leis municipais e as medidas necessárias em condenações à justiça para a compra de medicamentos, por exemplo. Nós vamos antecipar o assunto com o advogado Armando Perim, que é diretor da consultoria DPM, que organiza o evento. Bem-vindo, Armando, ao nosso programa. Bom, vamos entender um pouquinho. Afinal de contas, as prefeituras, elas se equivocam muitas vezes nos procedimentos, enfim, que é necessário esse treinamento, essa orientação técnica, efetivamente? Bom, em primeiro lugar, bom dia, Daniela. Também. Bom dia aos telespectadores. O nosso evento é um evento que tem um caráter exclusivamente informativo e de orientação. As demandas são enormes em relação aos municípios. A cobrança dos órgãos de fiscalização ela é muito rigorosa também. E a nossa ideia e o nosso objetivo é passar aos gestores municipais, aqueles que atuam diariamente no atendimento das necessidades da população, a maneira correta de fazer. Claro que muitas vezes a emergência, a urgência no atendimento impede que às vezes sejam cumpridos todos os trâmites que a legislação exige. E para isso existe escapatória, existem brechas que a legislação viabiliza o atendimento imediato. Mas, na maioria das situações, existe todo um procedimento que a legislação indica deva ser seguido para alcançar lá o fim, que em última análise é o atendimento bem comum. O nosso objetivo, então, nesse evento, na verdade são dois eventos paralelos, com dois públicos bem identificados, é repassar aos gestores municipais todas as informações necessárias para que tudo seja feito da maneira correta. Quando estamos falando em gestores municipais, à primeira vista é só o prefeito. Na verdade, são muitas as pessoas envolvidas, não é? Na gestão de um município. Perfeito. O prefeito é sempre o sujeito que é lembrado, mas ele não trabalha sozinho. Ele tem uma equipe, por menor que seja o município, existem 4, 5 secretários, tem o procurador, tem o contador da prefeitura, o tesoureiro, os fiscais tributários, Todos estes servidores ou agentes políticos também são foco do nosso treinamento, da nossa orientação, porque eles é que acabam executando diariamente as tarefas que o prefeito determina. E muitas vezes o prefeito é um sujeito lá que é um agricultor, às vezes é um farmacêutico, é um técnico em contabilidade, um comerciante, alguém que não tem uma visão e nem uma noção da complexidade e do tamanho da legislação que está diariamente ingerindo as suas gestões. Então, é importante que o prefeito também tenha o conhecimento, ou pelo menos uma noção de o que pode acontecer se algo não for feito de acordo com a lei. Mas isso também revela a importância da qualificação do grupo efetivo de servidores, não é? Isso é fundamental. A ideia do concurso público, que muitos combatem, talvez alguns gestores não sejam simpáticos a essa ideia, mas ela é fundamental para o andamento correto e permanente da máquina pública. A partir da emenda 19, que alterou a Constituição, houve um grande direcionamento de toda a legislação para que os servidores sejam efetivamente concursados e que, com isso, a gente consiga dar um treinamento permanente e rotineiro para que esses servidores, então, saibam exatamente o que devem fazer e como devem fazer. Dá para se entender que o maior risco, enfim, de um procedimento equivocado nas prefeituras diz respeito ao que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal hoje em dia? A Lei de Responsabilidade Fiscal ela é um marco importantíssimo na história pública do Brasil. Na verdade, a lei não trouxe grandes novidades. O grande mérito da lei foi ter trazido grandes sanções ao descumprimento de condutas que já existiam na legislação há bastante tempo. Mas a lei veio com esta publicidade, com este revestimento de que, sendo descumprido, o gestor teria uma responsabilização muito forte e muito severa, e realmente isso está acontecendo. Ela é um marco importante para a administração pública, ela é fundamental para a questão da cidadania, os gestores têm limites muito mais bem delineados a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre o que podem e o que não podem fazer, e principalmente em relação ao que podem, de que forma isso deve ser feito. Então, realmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal é um marco. Certo. Armando, o que é mais comum? A DPM, a Delegações de Prefeituras Municipais, consultoria, ela tem mais de 40 anos de atuação aqui no Rio Grande do Sul. O que é mais comum, o que se repete, enfim, que as prefeituras, ano após ano, enfim, por falta de conhecimento técnico, acabam repetindo e tendo que responder mais tarde por alguns atos equivocados? Na verdade, existe uma atividade legislativa muito forte, tanto por parte da União quanto por parte do Estado. E os municípios têm que se adequar a isso, muitas vezes com estruturas que não comportam este tipo de adaptação.
né? Então, existe, de um lado, a falta de estrutura pública municipal. De outro, esta demanda por urgente e sempre premente de atendimento imediato de serviços públicos. Via de regra, todas as atividades que impõem que o município atue imediatamente geram problemas. Por exemplo, licitação. Né? Nós temos uma lei de licitação que é de 93, então é uma lei já bem antiga, e que, num levantamento que fizemos, o maior índice de apontamento do Tribunal de Contas são em relação a licitações mal dirigidas, mal conduzidas, contratos mal feitos, não fiscalizados. Né? Nós temos hoje alguma coisa que está bem em voga, que é a questão dos medicamentos, tratamentos de saúde. Justiça determina, obriga, compra, não é? E o município muitas vezes se sente ou se resigna, porque o Estado pode fazer o atendimento e a União também, muito mais ricos, vamos dizer assim, mas o município é sempre o primeiro, o que está mais próximo e ele que deve fazer o atendimento. Isso, inclusive, é um dos temas que serão tratados no evento, né? Mas essas duas questões são hoje as questões do dia, comuns. sem dúvida. No que diz respeito ao seminário sobre arrecadação e tributação municipal, qual é a medida, enfim, qual é a orientação que vai ser dada aos gestores que tratam dessa área da tributação? Até a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, a grande preocupação dos órgãos de fiscalização era a realização da despesa. Né? Eles se preocupavam como o município gastava e onde gastava. A partir da Lei de Responsabilidade Fiscal surgiu uma segunda preocupação, com a receita. O que eu devo arrecadar, o que eu posso arrecadar e se estou ou não arrecadando. Tradicionalmente, os municípios sempre viveram do que a gente chama de mesadas, que são repasses da União e repasses do Estado. Nunca se preocuparam com a cobrança dos tributos de competência própria. IPTU, Imposto sobre Serviços, ITBI, taxas. Salvo, claro, os grandes municípios, como Porto Alegre, Caxias, Canoas. Pois bem, o seminário visa qualificar e capacitar os servidores municipais, né, nesta cobrança dos tributos de competência própria, que nem sempre ela é uma tarefa agradável. Sim. Porque o fiscal tem que, às vezes, cobrar do seu vizinho de porta. Exatamente. Né? Então, essa pessoalidade, ela acaba, muitas vezes, atrapalhando ou até constrangendo a atividade fiscalizatória. Mas é alguma coisa que o município necessariamente tem que fazer. A fiscalização, ela é muito candente hoje em cima disso, né? E o objetivo é passar esse tipo de informação. Claro, não arrecadar a qualquer preço, porque o contribuinte também tem direitos, né? E o nosso seminário, ao mesmo tempo que aborda os deveres de arrecadação, ele também aborda os deveres que o fiscal, o agente tributário, tem de respeitar lá o contraditório, a ampla defesa, a capacidade contributiva de quem está sendo tributado e assim por diante. Agora, qual é a orientação? Você toca num assunto que é evidente que em algumas pequenas comunidades causa constrangimento. Qual é a orientação? O fiscal tem que cobrar o tributo porque está na lei, não é? E vai cobrar de um vizinho, de um amigo, de um compadre. Como é que faz? Tem alguma maneira, enfim, mais discreta ou indireta de fazer a cobrança ou não? O jogo tem que ser limpo? O jogo é limpo. O jogo é limpo, ele é claro e ele é igual para todos. Né? O que tem que existir, na verdade, é uma questão de educação. Tanto a educação de quem cobra, quanto a educação de quem tem que pagar. Quem paga tem que saber que é importante o pagamento, né? Porque aquilo vai reverter necessariamente em serviços públicos, né? Ou tem que reverter, e se não reverter, ele tem que denunciar na Câmara, denunciar no Ministério Público, Tribunal de Contas, assim por diante. E quem cobra tem que saber que está realizando uma atividade não em nome próprio, né? Em nome do município, que, em última análise, é o gestor do interesse coletivo local. Para quem quiser maiores informações, o seminário Encontro Técnico para Gestores Municipais e o seminário sobre arrecadação e tributação municipal acontece na próxima semana, 28 e 29, né? Quarta e quinta-feira. Quarta e quinta-feira. Da próxima semana. O telefone para maiores informações, 51, aqui em Porto Alegre, 3027-3400. Obrigada, advogado Armando Perim, que integra, é diretor da consultoria DPM e que organiza esse evento. Parabéns pelos 40 anos e pouco, enfim, de trabalho junto às prefeituras. Agradeço a oportunidade. Até outra ocasião, então. Reportagem ao vivo, Ana Jara Godoy, na Comissão de Serviços Públicos.